Bom, agora eu vou falar sobre a Constituição Federal e o meio ambiente, notadamente aí a respeito do artigo 225, salientando aí a atenção que o legislador constitucional concedeu ao aspecto ambiental, em seus termos, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao seu poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vamos lá aos incisos. Incumbe ao poder preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Assegurar o mínimo em cada ecossistema nacional. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Na verdade, isso contempla a questão de compatibilizar as pesquisas genéticas com uma razoabilidade. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão, diminuição da área ou supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Aqui é o seguinte: quando existe um espaço ambientalmente protegido, se tiver que ser diminuída ou suprimida essa área, essa tratativa tem que ser feita somente através de lei. Porém, se o espaço territorial ambiental protegido tiver que ser criado ou aumentado, pode ser feito através de decreto, que pode instituir uma unidade de conservação, ou seja, pode ampliar ou criar, porém, para diminuir ou suprir apenas por lei. Esses espaços são chamados de zoneamento ambiental, quais sejam aí APP, legal, que também está no Código Florestal, e a unidade de conservação, que está na lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Inciso 4. Exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Então, pode vir lá na prova uma questão falando que é um preceito constitucional o licenciamento ambiental, e realmente o é. Então vamos falar do RIMA. O que é o RIMA? É um estudo que dará conclusões e mostrará parâmetros favoráveis ao meio ambiente. Inciso 5º. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Proteger a fauna, a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Lembrando que estamos falando aqui do texto seco da Constituição Federal. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos. Ou seja, a responsabilidade em relação aos danos ambientais pela sua reparação, ela é objetiva, ou seja, independe de culpa.
A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Indisponíveis. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Para fins do disposto na parte final desse artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, por exemplo, a vaquejada, que é uma manifestação cultural, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Uma observação aqui que o controle da produção mineral exige-se o estudo, né, de impacto ambiental, o EIA. O que é o EIA? Desenvolverá as seguintes atividades: diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa, descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do projeto. O EIA é um relatório muito técnico. O meio físico, o subsolo, as águas, o ar, o clima, a descrição dos recursos minerais, topografia, regime hidrológico, quer dizer, o meio biológico, as espécies da fauna ameaçadas de extinção, o meio socioeconômico, uso e ocupação do solo, uso da água, quer dizer, abrange realmente todos os aspectos aí, relativos ao meio ambiente. Então, o EIA realmente é um relatório completo, muito técnico. Repartição de competências. Competência privativa que é legislativa. A competência privativa sempre é legislativa, não seria competência exclusiva. A competência exclusiva da União se trata de uma esfera administrativa. A competência privativa que estou me referindo é referente à atividade legislativa da União. Então, legislar sobre água, energia, jazidas, recursos minerais, direito civil, desapropriação, populações indígenas, sistema estatístico cartográfico e de geologia brasileiros, atividades nucleares de qualquer natureza, propaganda comercial sobre poluição visual, normas gerais de uso de áreas protegidas, sempre normas gerais, né? Vamos falar assim, vem realmente da competência legislativa privativa da União. Definição de localização de usinas nucleares por meio de lei. Competência dos estados é suplementar. Então falamos da competência da União, por quê? Permite apenas aperfeiçoar na matéria, não permite inovar. Quanto aos municípios, normas de política urbana e o plano diretor são determinados por lei orgânica. É importante essa autonomia. Qual que é a competência do IBAMA? Ele tem competência no licenciamento obrigatório, tal como no caso para veículos automotores. Olha que situação sui generis, hein? Perguntinha boa para concurso, olha. O IBAMA licencia obrigatoriamente várias situações, tal como no caso para veículos automotores. Licenciamento também por parte do IBAMA de organismos geneticamente modificados, licenciamento supletivo relativo ao órgão ambiental estadual. Além disso, vamos agora para a competência comum administrativa, já que a comum é administrativa, a concorrente é legislativa, da mesma forma que a exclusiva da União é administrativa, a privativa da União é legislativa. Então tem as disposições aí trazidas pela Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011, que destrincha, vamos dizer assim, todos esses caminhos de repartição de competências entre União, Estados, Distrito Federal e os municípios. No exercício da competência comum, qual seja a competência legislativa, não, a competência comum não é legislativa, ela é administrativa,
proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico. É só questão filosófica. Harmonizar as políticas e ações administrativas. Competência comum dos entes. Garantir a uniformidade da política ambiental. São ações administrativas dos estados. Prestar informações à União para a formação e atualização do CINIMA. Definir espaços territoriais e seus componentes especialmente protegidos. Vou voltar aqui, que eu estou falando dos principais administrativos dos estados. Prestar informações à União para a formação e atualização do CINIMA. Os outros incisos são muito óbvios, então eu nem coloquei, que eles são dedutíveis, vamos falar assim. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em áreas de proteção ambiental. Então aí APAS já não é do Estado. Aprovar o manejo e a supressão de vegetação de florestas de formações sucessoras em florestas públicas estaduais, competência do Estado, ou unidade de conservação do Estado, exceto em áreas de proteção ambiental, imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso 15, atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo Estado. São ações administrativas dos municípios. Elaborar o plano diretor, observando os zoneamentos ambientais, definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente, controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente na forma da lei, observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nessa lei complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que causam ou possam causar impacto ambiental, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente, considerando os critérios de porte, potencial poluidor, natureza da atividade, localizados em unidades de conservação instituídas pelo município, exceto em áreas de proteção ambiental. Observadas as atribuições dos demais entes federativos, é claro, a supressão e o manejo de vegetação, de florestas, formações sucessores, florestas públicas municipais e unidade de conservação. Essa coisa da competência comum, todo mundo cuida das suas unidades de conservação. A supressão e manejo de vegetação de florestas, formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo município. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo, por isso que eu coloquei de amarelo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos dessa lei complementar. Então, se o Estado licenciou, dele a competência, tanto a União quanto o município. E os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável, vamos dizer, primário, pelo licenciamento ou autorização de maneira não vinculante. Quer dizer, ele vai de uma forma, vamos dizer assim, de arguir, mas não de determinar, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental. A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador. Competência concorrente, legislar sobre o meio ambiente em geral entre União, Estados e municípios. Todos podem legislar de acordo com a sua esfera e, enfim, é uma competência concorrente. O MP tem legitimidade para propor ação civil pública na esfera ambiental. Ação popular não pode ser proposta por PJ, é uma observação também. A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando esse automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. Lei complementar pode fixar normas de cooperação quanto a interesse ambiental entre entes cooperativos. Então, sempre lei complementar. E o meio ambiente é um bem jurídico difuso, ou seja, é também considerado um direito de terceira dimensão.